Olá pessoal, hoje a gente vai estar abordando uma laje sujeita ao funcionamento de um pilar de canto. Em vídeos passados a gente abordou pilar interno e pilar de borda, e nesse vídeo a gente vai abordar o pilar de canto. Então, prosseguindo aqui, a gente tem uma laje aí de 20 centímetros, com a altura útil de 17, FCK de 35 e o ACA 50. O pilar coloquei ele aí de 95 por 19, né? E em relação às reações, eu vou ter 16 toneladas força para a força normal. O momento MXK, né? Momento característico que está na direção X de 14 toneladas força metro e o MYK de 10 toneladas força metro. Aqui estão meus ponderadores e aqui transformando já os meus esforços característicos em esforços de cálculo, certo? Aqui do lado eu vou ter as imagens do programa que eu só traduzi aqui, né? Eu só copiei aqui os dados e aqui tá como é que se entra no programa, certo? Vamos lá, para armadura negativa, eu vou primeiro calcular aí a taxa, né, para saber aí mais tarde calcular qual seria a contribuição da armadura passiva na resistência à punção da laje. Então, eu arbitrei aí FI de 12,5 a cada 10 nas duas direções. E aí, para calcular essa taxa, como a gente já fez em exemplos anteriores, a gente vai pegar a dimensão do pilar, mais 3 vezes a altura útil da laje. Então, essa dimensão aqui, né, vai dar 70 centímetros. E essa dimensão aqui, 95 mais 3 vezes 17, vai dar 146. Certo? Com isso, eu vou calcular aí o número de barras, né? Só pegar a distância que eu tenho pelo espaçamento. Com isso, eu tenho 7 barras, multiplico pela área de uma barra, certo? E divido pela distância aqui que eu tenho, vezes a espessura da laje, isso para cada direção. Então, encontro aí uma taxa na direção X de 0,72% e na direção Y de 0,69%. E aí eu vou começar pela verificação do contorno C, certo? Essa verificação, ela é a mesma, né? Independente se o pilar é de canto, de borda ou interno, a norma dá uma expressão só, né? Para as tensões resistentes. O que vai mudar aí é a questão da tensão solicitante, certo? Então, basicamente, ó, calculando o tal RD2, eu vou obter 5,81 MPa. E aí, para calcular essa tensão solicitante, para comparar com esse valor aqui, para o contorno C, já tem uma diferença, né? Que aí eu não posso usar o perímetro C completo, eu tenho que usar um perímetro reduzido. Eu chamei essa dimensão aqui de A1, né? E essa outra dimensão aqui seria A2, por exemplo. Então, vamos lá. O A1, eu tenho duas situações de cálculo, certo? A norma diz para fazer verificação separada para cada uma delas. Então, primeiro, o que vai se transformar, né? Eu vou pegar meu pilar de canto e transformar ele em pilar de borda. E vou avaliar ele para duas situações de cálculo. Aqui no contorno C, não vai ter muita diferença, porque eu só vou precisar do A1 e do A2. E se eu ignoro uma borda ou outra, no final eu vou ter que somar os dois valores, então vai dar na mesma coisa. Eu vou obter aí praticamente, né, ó, só vou pegar a força normal de cálculo e dividir pelo perímetro crítico reduzido, vezes a espessura, a altura útil da laje. Então, vou obter aí 3,76 MPa. E aí vou comparar os dois, vejo que minha tensão resistente é maior do que minha tensão solicitante. Então,
estaria ok. Essa situação aqui de ignorar a borda, a gente vai ver mais aí no perímetro C', que aí vai entrar as influências do momento, e aí é importante separar as duas situações. Bem, perímetro C foi avaliado, agora eu vou para o perímetro C', certo? O que eu vou primeiro precisar calcular? A contribuição da armadura passiva, certo? Então aqui pela fórmula da norma, eu vou pegar a minha taxa na direção X, minha taxa na direção Y, e vou limitar a 2%, certo? Então aqui fazendo esse cálculo deu 0,70%, né? 0,7%. E menor que 2, então posso adotar essa taxa. Vou precisar calcular meu fator aqui de escala do mecanismo resistente à punção. Vou pegar 1 mais 20 sobre a altura útil da laje. Então dá 2,08. A norma não me permite usar valor maior que 2, então vou ter que adotar 2, certo? E aí eu já tenho todos os dados aqui para poder calcular a minha tensão resistente no contorno C'. Então, calculando isso, eu vou obter 0,76 MPa. Agora, eu vou precisar calcular minha tensão solicitante nesse contorno, para comparar com essa tensão resistente. Aí sim vai entrar a influência do momento, certo? Então, para isso, a norma pede para que você aborde duas situações. A primeira situação, por exemplo, eu vou ignorar a borda livre horizontal e vou considerar só a borda livre vertical. E aí o meu C1 vale aquelas mesmas convenções que a gente viu no vídeo para pilar de borda, né? C1 seria a dimensão que está perpendicular à borda que eu adotei, e C2 a dimensão que está paralela à borda que eu adotei. E ela diz para eu considerar somente o momento cujo plano é perpendicular à borda livre adotada. Então, se eu adotei essa borda livre, eu só vou considerar esse momento nessa situação de cálculo. Na outra situação, aí vai inverter, né? O C1 passa a ser 19, porque agora eu estou adotando essa borda, e o C2 passa a ser 95, e eu vou adotar o momento de 14, certo? Esse momento já é o momento de cálculo, né? Que eu obtive aqui, ó, 19,6 e 14. Aí eu vou precisar calcular aqui o meu perímetro crítico reduzido, C'. Basicamente aqui vai ser o meu C, não é? Que é o A1 mais o A2, mais o valor desse arco aqui, que é π vezes a altura útil da laje. Então eu vou obter 88,41, certo? Aqui está a expressão. Vou precisar calcular o K1, e depois o WP1, que é o modo de resistência, certo? Então, calculando o K1, é só na primeira situação. C1 sobre C2, aqui vai dar 5, maior que 3, vai cair para fora aqui dos meus valores tabelados, então vou adotar o máximo, 0,8. Vou precisar calcular a excentricidade desse perímetro, aqui nessa figura, ó. Calcular essa distância do eixo do pilar até o centro aqui de gravidade do meu perímetro crítico reduzido. Então, calculando essa distância, eu vou obter aí 60,55. Apliquei essa fórmula aqui. Para isso, porque eu precisei calcular isso aqui? Para poder calcular o meu MSD1, né? Esse meu MSD asterisco, ele vai ser exatamente a minha força, a força de cálculo vezes essa excentricidade. E aí vou diminuir do meu MSD1, que o meu MSD1 para essa situação aqui é 19,6, né? Na verdade, meu MSD. E aí com isso eu consigo obter aí um valor de 6,03 toneladas força metro. Esse valor tem que ser maior que zero, segundo a norma.
Então tá ok. Para calcular agora o módulo de resistência plástica, WP1, vou precisar calcular o S', que é a distância da borda livre até o CG, né, desse perímetro. Então vai dar 78,81, entrando com essa fórmula aqui. Com isso, eu vejo que 78,81 é menor que o meu C1. Então, se é menor que o C1, a minha expressão vai ser essa daqui. O WP1 vai ser esse valor ao quadrado. Então, obtenho 0,621 metros quadrados. E aí, já tenho todos os valores para calcular a tensão solicitante nesse contorno, para a minha primeira situação de cálculo, certo? Então, calculando aqui, ó, eu vou ter a influência da minha força normal e aqui a influência do momento. Então aqui eu vou obter 1,95 MPa. Já vê que é bem superior aí ao tal RD1 de 0,76, certo? Que eu tinha calculado aqui. Então só por essa primeira situação de cálculo eu já precisaria utilizar armadura de punção. Só que eu vou ter que avaliar agora a segunda situação. A minha segunda situação é essa daqui, em que a minha borda livre adotada agora vai ser horizontal e eu vou ignorar essa borda aqui. Então, 19 por 95 dá 0,5. Então, se eu voltar aqui na tabela, vai cair fora da tabela. Então, eu vou adotar o valor de 0,45. Então, eu obtenho aí o meu K1. Depois vou calcular a minha excentricidade desse perímetro, certo? De acordo com essa expressão aqui. Agora só C1 vai ser... C1 agora é 19 e C2 agora é 95. Então vou obter 31,87. E aí vou calcular o MSD1. Também dá maior que zero nesse caso. Calculo meu S', né? De acordo com essa expressão, só mudando o valor de C1 e de C2. Aqui você vê que ele já deu maior que C1 mais 4D sobre π. Deu 44 e esse limite aqui era 40,65. Então a fórmula que eu vou utilizar é essa terceira aqui agora. Certo? Então calculando isso eu vou obter aí 0,1687 metros quadrados. Então aqui eu tenho a influência da força normal e aqui a influência do momento. Observa que agora deu maior, né, do que a primeira situação, deu 2,57. Então essa é a pior situação para mim. Eu vou obviamente adotar a pior situação para poder armar a punção, certo? Então escolhi aqui um arranjo, certo? De conectores, vou usar conectores dessa vez. Vou utilizar bitola de 10 e 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 contornos, certo? E vou avaliar se vai passar com essa armação que eu estou adotando. Lembrando aí que eu só posso contar com 6 eu só posso contar, né, com 6 ramos aqui, né? Porque é o que está dentro do perímetro crítico reduzido. Esses aqui eu teria que colocar, mas é somente a armadura construtiva. Então eu tenho 4,74. Eu vou comparar, dessa vez nesse exemplo eu vou calcular aqui a armadura de punção obrigatória. A norma diz que se a estabilidade global depender da resistência da laje à punção, no caso de lajes é difícil só com lajes lisas, que aí a laje ela é contada no cálculo para poder calcular a estabilidade global. Então eu preciso assegurar pelo menos 50% dessa força normal. Alguns autores vão entender isso dessa forma, que eu vou pegar essa expressão e vou pegar só
a minha parcela de contribuição da armadura, né? Se ele está falando que eu só vou equilibrar 50% de FCD com a armação, então eu tiro aqui proteção, tiro aqui concreta e armação passiva. Eu vou contar só com essa aqui para equilibrar 50% do meu FCD. Fazendo isso aqui, ó, eu vou obter aqui por último essa expressão, que esse meu SW obrigatório ou SW mínimo seria a minha tensão solicitante vezes o SR, que geralmente ele é no máximo 0,75 da altura útil da laje, vezes o perímetro crítico, né, reduzido, dividido por 3 vezes o FYWD. Bem, eu já tenho esses valores aqui, eu só preciso calcular esse valor, né? De acordo com o texto da norma, você pode fazer isso aqui para o conector, né? Utilizar essa regra aqui de 3 e obter esse FYWD. Com isso você vai entrar aqui na fórmula e obter aí 2,72 cm² por contorno. Se eu estou usando 6, eu já estou com 4,74, então eu estou acima dessa armação, certo? Então eu estou ok. Eu teria que usar no mínimo esse valor aqui. Então eu vou continuar com a minha armação aqui, certo? Que eu tinha adotado anteriormente. Então agora para calcular o tal RD3, a contribuição do concreto mais da armadura passiva e a contribuição agora da armadura de punção. Então eu vou obter 2,82 MPa. Agora com essa armação ela deu maior do que o meu tal SD, né, efetivo, que era 2,57, que era a pior situação. Então minha armação está satisfatória aqui para poder resistir à punção, certo? Só que agora eu preciso verificar outro contorno, que é o contorno A2D da armadura mais distante. Seria esse contorno aqui. Eu já avaliei esse contorno aqui da face do pilar. Está passando, já avaliei esse contorno. Está passando com essa armação e agora eu vou avaliar a 2D da armadura mais externa, que é esse outro contorno aqui. Bem, eu não vou recalcular a taxa. O certo seria você recalcular a taxa. Eu não vou recalcular aqui. Vou assumir que continua a mesma taxa. Então, se continuar a mesma taxa, o meu tal RD1 vai dar a mesma coisa, certo? 0,76 MPa. Vou ter que fazer a mesma coisa, dividir em duas situações. Primeira situação, então o que vai ter de novo? Agora esse parâmetro aqui, que é esse parâmetro chamado de P, ele é a distância da face do pilar até a armação mais externa, certo? Então, se você pegar por essa figura aqui, vai dar 56, né? A distância daqui para cá. E eu vou calcular meu perímetro crítico reduzido nesse contorno, que é praticamente essa distância aqui, certo? Esse perímetro aqui. Eu vou obter aí basicamente o que eu já tinha calculado no C', mais o π vezes essa distância dividido por 2. Então, obtenho aí 176,37. Calculo a minha excentricidade, certo? Baseado aqui nessa expressão. E agora eu vou calcular meu MSD1. Então, 19,6 menos 22,4 vezes essa excentricidade que eu encontrei. Esse valor aqui deu negativo. Eu tenho que adotar no mínimo zero. Não posso adotar um valor negativo. Então, se der um valor negativo, eu adoto zero, certo? Se eu adotei zero, eu precisaria aí calcular o EC. Se eu não tivesse dado zero, tivesse dado algum valor, eu precisaria calcular o meu EC duas linhas e depois calcular um WP. Então, eu obtive aí 0,75 MPa, menor que a minha tensão
resistente, que é 0,76. Então tá ok. Quer dizer que eu adotei um número de contornos suficiente. Observe que aqui deu próximo do... bem próximo aqui do limite, certo? Se eu tivesse adotado um número aí menor, de pelo menos 4, 1, 2, 3, 4, provavelmente não teria passado. Porque aí, se eu tivesse adotado 4, esse momento aqui, né, não daria, talvez não daria negativo, e aí com isso cresceria aqui um pouco o meu tal SD. Vocês veem que faz muito sentido, porque à medida que eu vou tendo contornos aqui maiores, quer dizer que eu estou aumentando aqui meu número de contornos, então vou ter perímetro crítico maiores, a, a consequência, né, o efeito do momento, ele diminui bastante. Então praticamente só sobra efeito de normal. O momento ele praticamente some se o meu contorno estiver bem grande. Por isso que a gente vai, se não vai passando desse contorno ser duas linhas, não adianta colocar mais armação, né? No contorno ser duas linhas, o que conta é o meu número de contornos que eu estou utilizando. No C linha, sim, conta a quantidade de armação. Na direção X eu vou ter agora 2 de 10, 1,58, e na direção Y eu vou ter 7 de 10, 5,53. Então, com isso eu vou obter um total aí de armação. Aqui é a armação positiva, certo? De 7,11. E a quantidade necessária seria adotando o gama F de 1,2 vezes 1,5 vezes a minha força normal característica dividido pela tensão do aço, seria 6,62. Então, com essa armação aqui eu estaria ok, né? Com relação ao colapso progressivo. Agora eu vou comparar esses resultados aqui com o programa. Vamos ver aqui o que o programa faz. No perímetro C, eu vou obter das taxas. Eu tenho aí 0,72, né? 0,72 e 0,69. Foi exatamente o que eu obtive aqui, 0,72 e 0,69. A verificação desse contorno C do pilar, o meu tal RD2,581 tá aqui, e meu tal SD 3,76, certo? Aqui ele já faz duas situações de cálculo nesse contorno aqui. E aí passa, né? Eu tô com minha tensão resistente maior. Pro meu contorno C', eu vou obter aí esses valores, né? Aqui, ó. Um ρ de 0,70 aproximadamente, fator de escala de 2, e com FCK de 35 eu vou obter um tal RD1 de 0,76. Foi o que eu tive aqui. Para calcular a tensão solicitante eu vou ver duas situações de cálculo, né? A primeira sendo essa. Então o meu K1 aqui deu 0,8, tá ok. Minha excentricidade 60,55, também deu o mesmo valor aqui. Meu MSD deu 6,03 toneladas da força metro, que eu estou em kN vezes centímetro, então 60,36, o mesmo valor. E o WP1 eu obtive aqui 0,621. Aqui está em centímetros quadrados, o mesmo valor, né? Dividindo aqui por 10.000 eu obtenho o mesmo valor. E por fim, calculando meu tal SD, deu 1,95. Bateu com o valor aqui também. Aí ele vai calcular a segunda situação. Ele vai ignorar a borda
a borda vertical e vai considerar só horizontal. Então, meu K1 passa a ser 0,45, o meu E asterisco passa a ser 31,87, tá aqui. Meu MSD1, 6,86, vai bater aqui, ó, 6,86 kN/cm. E meu S', 44,12, aqui eu obtive 44,12 também. Meu WP1, 16,86. Aqui ó, praticamente o mesmo valor, né? Aqui, ó, 16,86 centímetros quadrados. E por fim, meu tal SD1, calculando isso, deu 2,57. Foi o mesmo valor que eu obtive aqui. E aí, comparando, né, o tal RD1 com o tal SD, você vê que estava precisando de armação. Vou pedir aqui para ele calcular. Eu vou adotar conectores, um diâmetro de 10. A norma pede para ter no mínimo 3, certo? Eu adotei aqui no mínimo 3 linhas, mas ele vai calcular essa tensão. Vamos lá. Aqui ele calculou 5. É o mesmo valor que eu tenho aqui, certo? Então, a minha superfície C' agora, ele calculou aqui 6 φ de 10, certo? No contorno. 4,71 aqui deu 4,74, que ele pega um valor mais exato da área da bitola, certo? É dessa diferença. O meu tal RD3, considerando agora essa armação de 6 de 10, vai dar 2,81. Aqui eu obtive 2,82, praticamente o mesmo valor, certo? E aqui ele vai calcular ICS obrigatório. Eu marquei no programa que era para calcular, então ele calculou e deu o mesmo valor aqui. Só que ele vai adotar o maior desses dois valores, certo? Que foi 4,71. E por fim, no meu contorno C2 linhas, ele vai fazer o cálculo iterativo do número de linhas. Então, ele vai colocar no mínimo aqui, ele vai calcular no mínimo, questão de contornos, ele vai calcular no mínimo 3. E aí ele vai acrescentando, certo? Então, quando ele chegou em 5, ele viu que passou. Até 4 não tinha passado. Então, ele faz esse cálculo aí já de maneira iterativa. Esse número de contornos que eu preciso. Então, para isso eu tenho esse valor de P, que foi 56. Ele vai calcular esse valor também. Vai calcular o valor aqui de 176, que é o valor do meu perímetro reduzido, 176,37. Para a minha primeira situação de cálculo, você vai ver que eu vou obter o meu MSD igual a zero. Então, o programa é porque o programa não tem muito esforço de cálculo para poder entrar nessas fórmulas aqui. Então ele vai calcular, mas no final o valor vai ser o mesmo, né? Porque vai estar multiplicando por zero, então vai dar 0,75. E na segunda situação de cálculo, esse valor aqui também vai zerar. Ele mesmo assim vai calcular o módulo de resistência plástica, enfim, mas vai dar 0,75, que foi o valor que a gente obteve. E percebo também que ele recalcula, né, a minha taxa, mas praticamente se manteve a mesma, né? Eu tive aumentou um e baixou o outro, mas o valor do ρ deu praticamente o mesmo. Eu vou aqui botar para ele verificar o colapso progressivo. Eu vou colocar aqui 2 de 10 na direção X e 7 de 10 na Y. Vou botar aqui para calcular. 7,07, aqui deu 7,11 e 6,62. Então deu ok, certo? Ele vai... Esses aqui são os exemplos anteriores, né? Ele vai até ele salva também em DXF, certo? Se você quiser salvar em DXF
Aqui os exemplos, né? Pilar, o pilar de canto, que eu acabei de calcular, o pilar interno e aqui o pilar de borda, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ficar até o final do vídeo e até mais.